Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Olá, sejam todos muito bem-vindos à reunião de estudo sobre educação da Seiichi Onoye. Quero agradecer à Superintendência das Atividades dos Educadores da Seiichi Onoye do Brasil, na pessoa do preletor Luiz Antônio Gomes. Quero agradecer pela confiança, pelo convite para poder participar dessa reunião de estudos sobre educação. Para você que já conhece a dinâmica que envolve esse estudo sobre educação da vida, agradeço pela participação sempre nas nossas atividades. E para você que está chegando hoje, está conhecendo a Seiichi Onoye, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está sendo uma grande alegria para mim passar esse tempo e compartilhar esse estudo com vocês. Meu nome é Mônica Alves Moreira, eu sou do Rio de Janeiro, pertenço à Seiichi Onoye, pertenço à Regional Copacabana da Seiichi Onoye e eu sou jornalista. Muita gente pergunta o que me liga à área de educação. Bom, eu sempre paro para pensar e sempre tenho ali envolvida com 3 respostas, né? Primeiro, os estudos de continuidade na minha formação acadêmica, né? Nos cursos de pós-graduação que eu venho fazendo. Já fiz psicopedagogia, atualmente eu faço neuropsicologia. Também na orientação do curso de estudos em educação da vida, que é o CEEB, promovido pela Seiichi Onoye do Brasil. Eu me formei como aluna em 2012 e desde então eu venho fazendo parte da equipe de orientadores na Regional Copacabana. E atualmente, mais ligada à área de trabalho, as pesquisas e os estudos sobre desenvolvimento humano que necessariamente passam pela área da educação. Falando um pouco da dinâmica sobre esse estudo realizado na plataforma dos educadores, aqui estudamos a educação da vida. E a educação da vida enfatiza que a educação da criança parte da reeducação dos adultos, através do elogio, das palavras de incentivo e do sorriso. Nas declarações iluminadoras da Seiichi Onoye, que foram as primeiras declarações que a Seiichi Onoye fez, né, escreveu, né, quando iniciou seu movimento, lá em 1930, na 4ª declaração diz:
Acreditamos que o amor é o alimento da vida e que a oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder criador da palavra que concretiza o amor. Então, o amor é força que gera, é força que cria e também força que cura. O amor é imprescindível ao desenvolvimento da vida. Nas palavras de sabedoria da Seicho Noye, tem um preceito que diz: se você tiver que censurar alguém, procura os seus pontos louváveis e o elogia. Por mais que alguém ame uma pessoa, se apenas critica essa pessoa, se ele dirigir uma palavra de elogio, dificilmente vai conseguir direcioná-la, né, fazer com que ela melhore o seu desenvolvimento. E a palavra de elogio tem essa capacidade de fazer com que a pessoa perceba que ela tem potencial. E percebendo e se conscientizando que tem um potencial, ela expressa, ela consegue se desenvolver. Então vamos apresentar o tema de hoje, né? O tema de hoje é Educação e o Afeto, Indisciplina, um sintoma contemporâneo. Os livros que eu utilizei para compor todo esse conteúdo são Pedagogia da Seicho Noye, do professor Masaharu Taniguchi. Eu vou utilizar os capítulos 2, 3 e 5. O livro A Verdade da Vida, volume 14, também do professor Masaharu Taniguchi. Eu vou utilizar a parte dedicada à Pedagogia da Seicho Noye, que é a parte final do livro. Também estou utilizando aqui Educação do Renascimento, do professor Keio Kanuma. Eu vou utilizar o capítulo inicial. O livro Educação do Filho de Deus, volume 1, também do professor Keio Kanuma. Eu estou utilizando os estudos dos meses de maio e agosto. Estou utilizando também o livro O Amor Tudo Cura, do professor Seicho Taniguchi. Tem ali uma pincelada sobre a educação no capítulo 18. E, que não é da Seicho Noye, é o livro O Adolescente e Seus Dilemas, Educação para Pais e Educadores. Esse livro é organizado por Marilda Lippe e eu vou utilizar o capítulo Educação Afetiva. Sobre o tema Educação e o Afeto, Indisciplina, um sintoma contemporâneo, quando uma conduta é considerada como indisciplina. Aliás, o que é ter disciplina? E nós, será que nós podemos nos considerar, será que eu posso me considerar uma pessoa disciplinada? O tempo todo? Vamos começar a destrinchar esses significados, né? Procurando a palavra disciplina no dicionário, a gente pode encontrar ali umas 4 vertentes de explicação, né? Obediência, norma, ordem e determinação. Quando a gente fala de obediência, a gente está falando de respeito, cumprimento às regras. Quando a gente fala de norma, a gente está falando de regras, de lei, de preceito, princípio. E quando a gente fala de ordem, falamos sobre arrumação, método, organização e hierarquia. Quando a gente relaciona esse significado à determinação, a gente tem ali concentração, aplicação, constância, firmeza e regularidade. E quando a gente começa a falar de indisciplina, é o avesso disso tudo, né? É desordem, é desorganização, é bagunça, é desobediência, é rebeldia. Então, para compor esse conteúdo da melhor forma para o nosso desenvolvimento do raciocínio, eu vou dividir em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre os 5 desejos que nascem do âmago da vida, vou falar também sobre afetividade. Na segunda parte eu vou falar sobre disciplina e a não valorização do afeto. E na terceira parte eu vou falar sobre a educação do aqui e agora e o retorno às atividades presenciais com acolhimento e com afeto. Então, nessa primeira parte, né, relembrando, eu vou falar sobre os 5 desejos que nascem do âmago da vida e também sobre a afetividade. Na oração do progresso, que está no livro A Verdade, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, está escrito assim: no ser humano existem 5 desejos profundos que nascem do âmago da vida: viver, amar, ser amado, ser reconhecido e ser útil. Esse desejo de viver, escrito na oração, é o desejo de se expressar livremente, é o desejo de ser livre. E a oração prossegue: nesse desejo de viver está incluído o desejo de progredir. Quando há desenvolvimento e progresso, a vida sente a alegria de viver. Nos referimos muitas vezes na Seicho Noye a esses 5 desejos da seguinte forma: ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Podemos chamar atenção para 3 desejos nesses 5, que é ser amado, ser elogiado e ser reconhecido. Então, ser amado, ser elogiado e ser reconhecido
a gente pode entender como desejos que se alinham com o que entendemos por manifestação de afeto. Todo mundo quer ser amado. Ser amado é não ser rejeitado, ser elogiado, ser reconhecido. No livro Adolescente e Seus Dilemas, Educação para Pais e Educadores, que eu citei como um dos livros dessa bibliografia, o principal objetivo da educação afetiva é a valorização do ser humano. Consiste no reconhecimento do lado bom do educando, seja ele o seu aluno, seja ele seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu afilhado, seu irmão, vendo procurando reconhecer o lado bom do educando, incentivando o aprimoramento dessas características positivas e orientando a conquista de características para enfrentar as situações de desafio, e de conflito que a gente encontra ao longo da vida. A nossa vida, a nossa caminhada aqui passa por esse período de desafio. A gente tem uma série de conflitos que a gente vai encontrando ao longo, seja na área escolar, seja na área profissional, na área social. E esse aprimoramento dessas características, esse desenvolvimento para poder lidar com essas situações, faz parte dessa educação afetiva. Então, a educação afetiva é a orientação com liberdade responsável. Ela vai guiar, mas não vai oprimir. E os educadores auxiliam e vão orientando os seus educandos a desenvolver a capacidade dele próprio lidar com as situações que vão acontecendo e que vão acontecer não só naquele momento, mas no futuro. Você está criando para a vida. Você está fazendo ele desenvolver essa capacidade de lidar com as situações para a vida toda. E isso começa desde pequeno. Então, a educação afetiva proporciona esse ambiente emocional criado pelas atitudes dos pais, atitudes positivas, atitudes visando sempre a forma correta de falar, a forma certa de se posicionar e de explicar as coisas. E o resultado disso tudo vai influenciar a predisposição dos filhos para a socialização. Uma coisa é a gente lidar dentro de casa, com as nossas coisas, só com o papai, só com a mamãe, só com o irmãozinho. Outra coisa é quando você começa a lidar com outras crianças que receberam também a educação dos seus pais, que não é a mesma educação que você recebeu. Você vai lidar com um ambiente diferente. Então, proporcionar esse clima emocional para justamente ter essa predisposição para a socialização faz parte da educação afetiva. No livro Pedagogia da Seiichi Onoye, o professor Masaharu Taniguchi diz que um ambiente doméstico alegre e saudável é essencial para a formação da criança. Ele explica assim: é duplamente proveitoso explicar a criança com afeto e com brandura o que é correto e o que não é correto. Pois o que a gente está fazendo quando a gente se propõe a explicar as coisas com docilidade, com afeto e com brandura? A gente está promovendo o desenvolvimento da criança, na criança, esse desenvolvimento da capacidade de reflexão e de raciocínio, e também está fazendo com que ela cultive a docilidade necessária para aceitar, sem se queixar, o que é correto. Às vezes ela está sendo orientada porque está fazendo uma coisa errada, e aí você explicando com docilidade, com palavras afetuosas, que aquilo não é correto, ela não vai ficar chateada, arrumar um escândalo, ou se irritar com aquela situação. Ela vai aceitar com docilidade, porque está sendo explicado com docilidade. No livro Educação do Filho de Deus, o volume 1 do professor Keio Kanuma, ele explica que com relação à educação da criança, é preciso que a liberdade dela seja respeitada. Se os pais mantiverem seu filho preso a regras muito rigorosas, muito rígidas, ameaçando de castigo caso eles não obedeçam, esse filho vai se tornar, primeiro, inseguro e amedrontado, e também incapaz de expressar claramente a sua vontade. Por quê? Porque tem medo de ser repreendido. Então, para as outras pessoas, vai parecer uma criança extremamente comportada, que não faz nenhuma atitude inadequada, que não pratica uma má ação. No entanto, ela não é uma criança realmente boa, é uma criança que, sob o medo
né, de ser repreendida, de ser às vezes castigada, né, porque tem gente que passa não só da advertência verbal e da agressão verbal, às vezes parte para agressão física. Então essa criança, com medo de que isso aconteça, ela se mantém num molde, é quase que mecânico. Então uma criança que está impedida de agir livremente, ela não pode ser considerada uma criança exemplar. No livro Pedagogia da Seitonê, o professor Masaharu Taniguchi também trata desse assunto falando assim, que a gente deve proporcionar à criança a liberdade dela se expressar do jeito dela, segundo a personalidade dela. Mas isso não significa que a gente deve deixá-la, né, agir de qualquer jeito sem ajudar a se desenvolver corretamente, sem ajudar a explicar quando aquela atitude está inadequada. A educação, né, educar, não é coagir ou reprimir a criança, mas é orientá-la corretamente, justamente para trazer à tona aquela perfeição inata, ou seja, aquilo que já nasce com ela. Todos nós, eu vou falar isso agora até o fim do vídeo, todos nós temos que colocar assim um entendimento. A natureza verdadeira do ser humano é ser bom, é praticar o bem. Isso a gente conta nos livros que falam sobre a pedagogia da Seitonê, sobre a educação da vida. Mais precisamente no Educação da Vida, ainda volume 1, citando novamente, orientar corretamente as crianças é deixá-las verdadeiramente livres, respeitando a personalidade delas e acreditando que aquela essência possui a sua perfeição de natureza divina. Desse modo, né, agindo desse jeito, as crianças vão passar a manifestar espontaneamente o bem. Repetindo, a natureza verdadeira do homem é ser bom, é fazer o bem. Quando o ser humano é livre para se expressar, o bem se manifesta por si mesmo em todas as situações. Quando a gente fala de expressar a sua personalidade livremente, é nisso que consta o nosso valor, e inclusive a nossa dignidade, né? Aí falando, né, que a gente está falando de disciplina, como é que a gente faz então? É muito mais fácil a gente explicar as situações do que ficar repreendendo. No livro Pedagogia da Seitonê, na página 130, olha só, tô dando essa dica para vocês. O professor Masaharu Taniguchi explica assim: para conduzir a criança ao bem, devemos repreendê-la o menos possível. Tem gente que acha isso, nossa, mas se não repreender, como é que eu faço quando ela comete alguma coisa inadequada? A repreensão, só para a gente entender porque a gente fala para repreender o menos possível. A repreensão, ela grava duplamente o mau ato na mente da criança. Por quê? Porque está gravando através da fala que você está, né, imprimindo e também um sentimento que está sendo gerado. E vai provocar naquela criança o desejo de repetir aquela atitude. Obviamente que esse desejo também pode ser freado pelo medo que ela tem de ser repreendida, de ser punida, enfim, de ser castigada. É uma palavra meio forte, mas tem gente que ainda faz valer dos castigos físicos para repreender e não entende que chicote não é bússola. Eu falo chicote no sentido metafórico, né? Não é o castigo físico não direciona ninguém para o lado bom. A gente só ensina dessa forma que é assim que a gente resolve as situações. E aí desenvolve como um adulto também utilizando desses artifícios para poder resolver suas situações. No livro Educação do Filho de Deus, já que a gente está falando sobre a parte de inadequação, uma atitude incorreta, um defeito que a criança esteja apresentando nas suas características, o professor Keio Kanuma explica que defeito é como a escuridão. A gente não consegue dominar a escuridão combatendo. Simplesmente eu vou lá, pum, acendo a luz. A escuridão vai desaparecer instantaneamente quando a gente acende uma luz. Acender a luz aqui, ele explica, significa descobrir as partes positivas da criança, elogiar e incentivar. É simples assim.
Mas antes disso, é preciso que tanto o pai quanto a mãe, às vezes o professor, soltar as amarras da mente e libertar o filho daqueles pensamentos e conceitos. Tem que ser assim, eu preciso corrigir, ele precisa melhorar, vai fazer dessa forma, não tem outro jeito, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu estou dizendo. Se a gente pensar dessa forma, a gente, na verdade, está cerceando a liberdade da criança, do adolescente, seja quem for que esteja sobre a nossa batuta da educação, né? Para elogiar o filho, o professor Keio Kanuma diz assim, no livro Educação do Filho de Deus, volume 1, para elogiar o filho, incentivá-lo e agradecer a ele e extrair sua maior virtude, a dica, né, o maior segredo que ele dá é que os pais precisam, em primeiro lugar, elogiar e agradecer a si próprios. Os pais devem elogiar e agradecer primeiro a si próprios e descobrir em si a maior virtude que ele tem. Esse é o segredo. Por quê? Porque ele vai entender que descobrindo os seus pontos positivos, descobrindo os seus valores, né? Aquilo que você tem, puxa vida, eu sou uma pessoa dedicada, muito obrigada, eu sou uma pessoa que tem uma determinação, sou corajosa, sou uma pessoa estudiosa. Quando você começa a fazer esse autoelogio, você percebe que dentro de você liga uma chavezinha para expressar esse conteúdo. Aquilo que é reconhecido pela nossa mente através da palavra do elogio se expressa, né? A gente aprende na educação da vida que aquilo que reconhece em palavra se manifesta. Então a gente começa a entender com o nosso resultado, com aquele elogio sendo feito, que se eu fizer um elogio para o meu filho, também vai dar resultado porque deu em mim. Eu passei a ver os meus pontos positivos e a elogiar, e eu passei a desenvolver ainda mais essa capacidade. Se dá certo comigo, vai dar certo com ele. É dessa forma, então, que o elogio vai fazendo com que aquela capacidade, aqueles pontos positivos, sejam cada vez mais manifestados pelo seu filho ou pelo seu aluno. E nessa segunda parte, então, relembrando, eu vou falar sobre disciplina e sobre não valorização do afeto. Educar afetivamente significa não ter medo da reação negativa do filho quando a disciplina for necessária para ser imposta a ele, né? Quando a gente precisa mostrar limite. Educar, vamos sempre lembrar disso, educar deve ser um prazer, porque é uma oportunidade única de contribuir para o desenvolvimento de alguém que a gente ama. Então, impor limite faz parte dessa missão. E vamos, né, dizer claramente, os filhos esperam isso da gente, que a gente coloque os limites para que eles possam se desenvolver dentro da sua plenitude. Quando a gente não tem limite, é sinal também de manifestação de afeto. Porque imagina se você não tem limite para andar na beira de um precipício, se você não sabe que tem ali uma margem de segurança para você caminhar, senão você cai. Só que quando eles são pequenos, eles não têm essa noção de segurança, de até onde pode ir, o que pode fazer, que não pode colocar um clipe numa tomada. Isso eu já vi acontecer, não comigo. Mas, quer dizer, eu vi acontecer não, eu soube da história. Mas, quando a gente começa a entender que impor limites faz parte também dessa missão do desenvolvimento afetivo das crianças, aí a gente começa a entender que está no caminho certo e não precisa ter medo de impor limites e nem receio se vai ter uma reação negativa quando a gente precisa mostrar a disciplina colocando limite, adequação e equilíbrio nas coisas. Falando um pouco sobre disciplina e indisciplina, uma das formas de resolver problemas de indisciplina é justamente analisar as suas causas. Pode ser falta de motivação do aluno, pode ser problema de temperamento ou personalidade, pode ser um desenvolvimento moral inadequado, aí a gente tem que ver o entorno, né, o ambiente familiar, o ambiente social ali com os amigos da rua ou do condomínio, às vezes a falta de perspectiva dos jovens, né? Tudo isso são, primeiro, sinais de desmotivação, é um motivo, né? Por que eu vou estar aqui? Eu não tenho motivo para estar aqui.
eu não tenho motivo nenhum para me desenvolver, não sei o que eu quero fazer da vida. Então, isso leva a um caminho da indisciplina. E analisando essas situações, a gente consegue fazer as suas devidas correções para aí sim fazer com que aquele jovem, né, ou aquela criança se torne mais disciplinada. Para que o adolescente se sinta integrado socialmente, é preciso que esse processo de socialização seja feito através de uma identificação positiva com as figuras de autoridade, sejam os pais, sejam os professores, e que seja também baseado em clima de afeto, de confiança e de admiração. Ao contrário disso, o adolescente pode entrar em conflito com essas figuras de autoridade e disciplina que ele tem na vida dele. Quando esse processo de socialização é baseado em clima de afeto, de confiança, de admiração, você pode ter certeza que ele vai se sentir pertencente àquele grupo, ele vai se sentir aceito, ele vai se sentir amado. Lembra que eu falei? Se sentir amado é não se sentir rejeitado. Então, esses desejos que nascem do âmago da nossa vida, quando eles começam a ser atendidos, a gente mostra um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento harmonioso. Mas existem famílias em que a tônica nesses lares, a tônica são as brigas, as tônicas são as discussões entre os adultos. Aí a gente pode listar, né, briga entre os adultos, pouca tolerância à frustração, violência verbal e violência física, formas de educar baseadas em ameaças e em castigo, ou ainda no completo abandono da criança ou do jovem. Esse completo abandono não é tão somente um abandono físico daquela figura que não está presente dentro de casa. Às vezes, o pai, a mãe, a tia, seja lá quem for o responsável, fisicamente está em casa, mas esse abandono é emocional. Eu ouvi recentemente o caso de uma pessoa já adulta, em que, numa situação de discussão com outra pessoa, ela, em resposta a essa situação, ela simplesmente isolou a outra, silenciou na conversa e, quando foi questionada por que reagiu desse jeito, isolando a outra pessoa, sem querer dialogar, sem querer criar um ponto em comum para tentar entender o que tinha acontecido, ela disse: olha, quando eu era criança, enfim, adolescente, quando eu fazia alguma coisa errada em casa, a minha mãe fazia assim, não falava comigo o dia inteiro. Não sei se ela entendeu que isso era uma forma de repreender e de mostrar que a outra está errada. Mas a pergunta que não cala é: aonde se tem um efeito positivo? Ela aprendeu, tanto que ela faz hoje igualzinho. Mas, na verdade, isso, psicologicamente falando, isso não é nada saudável, né? Essa tônica de violência verbal, de discussão, a gente só está mostrando por A mais B que é assim que resolve. Tanto foi que a pessoa agora, como adulta, agiu igual a mãe, isolando, né, a outra pessoa quando tinha tido uma discussão. Isolando no sentido de ignorar, de ser indiferente. Isso é o pior que um ser humano pode receber, indiferença, enfim. Quase nunca, aí para a gente entender, né, a desatenção, a indisciplina ou mesmo uma agressividade por parte de um aluno tem como objetivo central irritar um professor. É importante entender isso para evitar uma reação desmedida por parte dos educadores. Desatenção, indisciplina, agressividade, eu sempre costumo dizer, todo mundo tem um histórico, ninguém age daquela forma sem ter acontecido alguma coisa que desencadeasse naquele resultado. Quando a gente começa a entender qual foi o caminho que a pessoa percorreu e o que aconteceu durante esse caminho, a gente começa a entender também que aquela indisciplina não está acontecendo de graça. Quando os alunos, então, percebem que o professor presta atenção a eles, tanto em assuntos escolares como em assuntos particulares, esses alunos tendem a prestar também mais atenção ao professor. Isso é fato. Qualquer pessoa que é atendida, né,
nas suas dificuldades, nos seus percalços, às vezes é só para desabafar ou para entender ou para pedir um conselho. Quando alguém escuta, né, quando abre um caminho para poder ter uma troca, ali gera-se a tal do clima de afeto, de admiração e de confiança. Essa socialização está sendo bem feita, está sendo feita de forma equilibrada e de forma harmoniosa. Não existe aluno problema. Existem alunos que, entre muitas características e potencialidades, às vezes apresentam comportamentos que são inadequados. Mas taxar um aluno como aluno problema, isso certamente vai criar uma dificuldade para se buscar uma solução. Então, não existe... uma vez eu ouvi uma história, numa escola que a gente foi fazer um trabalho desses projetos da educação da vida, né, do CIEV, e eu lembro que o meu trabalho, o meu grupo, era com os professores. E aí vinha aquela conversa de que existem professores que na hora de passar, digamos assim, né, vou usar o vocabulário que eu tenho, eu não sou professora, mas na hora de passar o histórico para o ano seguinte, para o professor que vai pegar aquele aluno, né, na próxima turma, de já pontuar os pontos negativos, cuidado, que esse aqui é o aluno problema, ou então aquela famosa, essa aqui é a turma que ninguém quer pegar, essa turma que ninguém quer dar aula porque é a turma problemática. Essas são as turmas que são chamadas turmas de grande desafio, mas são as turmas que têm alunos de grande potencial, que na verdade estão só esperando alguém ali e fazer com que esse potencial seja revelado, seja expressado na sua plenitude. O que precisa é ajudar nesse desenvolvimento adequado e equilibrado. Falando sobre essa não valorização do afeto, eu lembro de um caso em 2015 de uma escola onde uma criança de 7 anos foi filmada na sala dos professores, derrubando as coisas, jogando as cadeiras no chão, livro no chão. O vídeo em si não chega a 2 minutos, parece que a situação toda demorou quase 1 hora, mas durante o vídeo, e pelo que eu entendi dos relatos, né, da apuração que foi feita daquela situação, ninguém, até a chegada da mãe da criança, foi capaz de acolher aquela criança, acolher, às vezes, num olhar, num ouvido, tentar entender o que estava acontecendo. Se é uma criança de 7 anos, um adulto poderia, pelo menos, se colocar na altura dela para olhar nos olhos, para poder entender o que estava acontecendo. E essa afetividade não ocorreu. Pelo contrário, o que se ouvia na gravação do vídeo é: vai ter que chamar a polícia, quem vai dar um jeito nisso aqui? E não só verbalmente agressivo, como também colocando um aluno como se fosse sem solução. E, na verdade, o que precisava ali era acolhimento, palavra de afeto, para poder entender por que chegou naquele ponto. No livro Pedagogia da Seiichi no Ie, o professor Masaharu Taniguchi fala que quando se tenta impor disciplina à criança com repreensões e ameaças de castigo, o ambiente doméstico fica muito carregado, verificando-se frequentes cenas de agressão verbal. Isso não acontece quando os pais procuram manter com o filho diálogo calmo e afetuoso, né? Explicando as coisas com palavras brandas, tranquilas, de fácil compreensão. Para um melhor desenvolvimento aí, não só da criança, mas do adolescente, é essencial a gente compreender que dentro dela existe a natureza perfeita, a natureza divina. Lembrando que foi dito na primeira parte, a natureza verdadeira do ser humano é ser bom, é praticar o bem. O que a gente deve fazer é reconhecer essa perfeição interior e induzi-la com palavras brandas e afetuosas para que ela possa manifestar essa perfeição através da sua capacidade, através de todo o potencial que ela tem. O professor Masaharu Taniguchi conta no livro Pedagogia da Seiichi no Ie a história de um jovem que ele tinha 15 anos, olha só, devia sofrer bullying na escola, porque ele acabou desafiando para briga 5 colegas da escola. 5 pessoas, não é uma só não. Ele queria brigar com 5 logo de uma vez. Mas aí a escola descobriu o que aconteceu, ele foi suspenso. Foi suspenso, ficou alguns dias em casa, em suspensão. Quando terminou esse período,
A mãe dele falou, ó, terminou a suspensão, você pode, né, para aula amanhã. Ele falou, eu não vou para aquela escola. Aquela escola, em momento algum, me escutou ou foi procurar saber o que estava acontecendo. E a mãe falou, não, você vai para a escola sim. Né? Já acabou o seu período de suspensão e amanhã você tem aula, você vai à aula. Ele falou, não, eu não volto para aquela escola. E se você me obrigar a ir para aquela escola, se você não está acreditando em mim, eu também preciso ficar aqui em casa, já que você não está, né, me acolhendo. Não foi com essas palavras que ele falou, mas foi com esse sentimento que ele expressou. E aí a mãe, vendo aquela revolta toda, que ele começou a botar a revolta para fora, ele falou, olha, vamos falar o seguinte, espera seu pai chegar de noite, eu converso com ele e aí a gente toma uma decisão. Ela contou para o pai imediatamente foi procurar o professor Masaharu Taniguchi, contou para ele o que estava acontecendo. Aí o professor Masaharu Taniguchi foi bem objetivo. Tanto o senhor como a sua esposa mantêm uma atitude de recriminar o seu filho. E ele percebe isso. E percebendo isso, ele se sente sufocado dentro de casa. E aí sim, né? Quem é que deseja ficar num ambiente em que ele se sente sufocado? Então o desejo dele de ir embora é por causa disso. É essencial que tanto o senhor como a sua esposa procurem sempre ver as qualidades do seu filho e elogiá-lo. Né? Vendo reconhecidas as suas qualidades, ele vai ficar feliz. E ele ficando feliz, ele não vai pensar em ir embora de casa. Aí tá. Explicou mais um pouquinho que é errado taxar de briguento e bagunceiro um jovem que é tão corajoso. Bem, chamar 5 para briga não é para qualquer um. Ele falou, sendo acusado de desordeiro, ele vai acabar procedendo como um desordeiro. Aí explicou, seu filho é corajoso, é decidido, com potencialidade para vencer na vida. Se ele vai ficar faltando às aulas, eu acho isso uma pena, porque ele tem capacidade para ser alguém importante desde que ele estude. Mudando esse ponto de vista, na verdade, a gente começa a perceber que aquela criança, na verdade, é decidida, corajosa, determinada, tem potencial, só precisa ser encorajada para o caminho certo e acolhida. E aí o pai, só para contar o final da história, né? O pai chegou em casa, relatou tudo isso para o filho, contou os elogios que o professor Masaharu Taniguchi fez a ele, de que forma ele o via como uma pessoa capaz, uma pessoa que poderia ser alguém importante, contanto que ele estudasse. Ele ficou tão contente com isso que o moral da história, ele voltou para a escola e se desenvolveu plenamente como aluno. Então, tomando como base um padrão estabelecido chamado ordem social e qualificando como mal aquilo que não se enquadra nessa ordem social, a gente pode concluir que, por exemplo, nesse caso, esse aluno é um aluno desordeiro, criador de caso, porque não está moldado aquele padrão estabelecido pelos adultos. Mas aí a gente tem que entender. Lembra que eu falei que a gente não tem que taxar alguém de aluno problema? É errado a gente, né, colocar um rótulo, esse aqui é desordeiro, esse aqui é mau elemento, analisando exclusivamente de um ponto de vista, né, tomando por base, às vezes, um acontecimento, uma atividade. O que está acontecendo? O que houve para desencadear nessa situação? Então, a gente não deve, na educação da criança, no intuito de melhorá-la, julgar o seu comportamento apenas do ponto de vista de um adulto, né? Tentar enquadrá-la nas normas que a gente traçou. Cada pessoa tem personalidade própria, distinta de todos os outros. E é nisso que está o nosso valor. Eu vou repetir. Cada um, através da sua personalidade, através da sua individualidade, né? Cada um vai expressar um conteúdo que é só seu. E é nisso que está o valor de cada um. É nisso que está o valor desde criança. A gente querer que aquela criança faça do jeito que a gente faz, porque a gente acha que aquela maneira é a forma correta, a gente está impedindo a manifestação de um potencial ali. Às vezes vai fazer de uma forma inovadora e a gente está perdendo uma grande chance daquela criança se desenvolver. Então, lembrando, a natureza verdadeira do ser humano é ser bom e é praticar o bem. E cada um tem personalidade própria, diferente das demais pessoas, e nisso está o grande valor do ser humano. Então, nessa terceira parte, a gente vai falar sobre educação do aqui e agora e sobre retorno às atividades presenciais com acolhimento e com afeto. Então, relembrando aqui, né, no ambiente onde a tônica é educar
com repreensão, com castigo. Parece que tudo transcorre dentro de uma ordem, mas na verdade o que existe é simplesmente um movimento meio que mecânico, né? Não existe a prática do bem. O bem vai se originar unicamente da expressão espontânea, que não é coagida. O filho que se comporta bem, por medo de ser repreendido, quando ninguém estiver olhando, ele vai achar uma oportunidade para fazer aquilo que ele sempre quis. A mesma coisa dentro da escola. Quem nunca esteve numa sala bagunceira e quando o professor colocava o pé fora da sala, o povo tocava o rebu e era só o professor começar a se aproximar que todo mundo ficava pianinho. Éramos, na verdade, alunos tranquilos e comportados? Não, a gente só tinha medo de ser mandado para a sala do diretor. Então, a gente não deve, lembrando disso, né, não é através da repreensão que a gente vai educar alguém de forma correta. Na verdade, a gente está educando ao repreender, fazendo ele entender que é repreendendo que também educa. Então, não deve usar métodos de repreensão e autoritarismo, mesmo que o objetivo, mesmo que o desejo seja conduzir o caráter, conduzir os desejos da criança e do jovem para a direção correta. O melhor meio, volto a dizer, é conversar num tom brando, num tom amável, respeitando aquela natureza divina que existe dentro da criança, que existe dentro do adolescente ou do seu aluno. É bom induzir a criança à prática das boas ações, às vezes dizendo, por exemplo, eu ficaria muito feliz se você fizesse dessa forma. Assim, a criança aprende, né, o jovem, eu falo criança, mas né, a criança vai até uma idade muito boa. Ela vai aprender que as boas ações deixam os outros felizes e também compreende como é bom fazer o outro feliz. É aí que começa a se firmar no fundo da mente dela o alicerce das práticas do bem, o próprio bem. No livro Educação do Renascimento, o professor Keio Kanuma vai falar sobre a educação. Na educação, o início é sempre agora. E ele diz assim: não se preocupe por mais que tenha falhado ao educar no passado. Tá tudo bem, mesmo que tenha criado os seus filhos no meio das brigas conjugais. A verdadeira essência do homem é espírito. A verdadeira essência do ser humano é divina. Por isso, jamais será maculada por fatores externos. Isso é muito importante a gente frisar. Na educação, não importa o que você veio fazendo até esse momento. O que importa é que vai ser feito daqui para frente. Por isso que a gente diz que na educação o início é sempre agora. Então, falando desse aspecto da indisciplina, então como é que a gente deve orientar uma criança que desobedece obstinadamente pai, mãe, professor? Em primeiro lugar, não despreze essa criança, né, encarando como se fosse uma criatura incapaz de raciocinar e entender a lógica das coisas. Não pense que não há outra forma, né, de corrigir ou de fazer com que ela aprenda, a não ser através da violência ou da repreensão. No interior da criança também existe uma natureza divina, igual à sua. E a natureza divina é dotada da razão de Deus, e a razão de Deus é a própria lógica. Então, sendo lógica, é natural que concorde com uma explicação lógica. Então, explicar pacientemente e detalhadamente o porquê das coisas a uma criança, argumentando como se você estivesse falando com um adulto, obviamente usando palavras de fácil compreensão, se houver lógica no que você está falando, a criança com certeza vai te ouvir com muito prazer. Então, o fato de explicar o porquê das coisas às crianças tem um duplo benefício. Primeiro, vamos repetir, porque eu já falei isso na parte 2. Desenvolve nela a capacidade de raciocínio e de dedução das coisas. E também vai estabelecer a harmonia no ambiente. Quando você começa a explicar o porquê daquilo ser desse jeito ou daquele jeito. Aí no livro Amor Tudo Cura, o professor Seiichi Taniguchi, lá no capítulo 18, ele vai falar o seguinte, eu vou abrir as aspas porque isso aqui é muito importante. A criança torna-se aquilo que os pais e os orientadores acreditam que ela seja.
por isso, é de suma importância acreditar na natureza divina da criança e conseguir manter até o fim o sentimento de reverência por essa natureza. Amar verdadeiramente o filho é observar suas qualidades inatas e orientá-lo para que ele possa desenvolver livremente essas qualidades. Então, na educação, quando a gente expressa esse afeto e esse amor através das palavras, através do entendimento e da explicação das coisas, a gente começa a fazer com que aquela capacidade, aquele potencial, aquele equilíbrio seja desenvolvido na sua plenitude em toda a caminhada, não só ali, mas na vida adulta, tornando-se um adulto saudável, com pensamento equilibrado, com atitudes justas e com atitude centrada dentro da harmonia. Todo ser humano nasce com esse potencial para se tornar gênio. E o maior gênio, a gente encontra isso na educação do Renascimento, o maior gênio é aquele que manifestou em seu maior grau a sua individualidade. Por isso que a gente não deve, reprimir aquela criança desde pequenininha quando ela tenta fazer uma coisa de forma inovadora. Às vezes naquela forma inovadora é um grande feito, ou para ela é uma grande conquista. E essas conquistas têm que ser celebradas, porque começa a desenvolver dentro dela a capacidade de fazer, de realizar, de ser uma pessoa vencedora, desde pequenininha. Então, certamente, a individualidade da criança deve ser respeitada, mas lembrando, isso não significa que se possa permitir fazer qualquer coisa, tudo o que quiser, de forma indiscriminada. É preciso dar à criança liberdade de expressar da maneira dela, a sua individualidade, mas é dever dos pais e dos educadores orientar o pensamento e a vitalidade da criança para a direção certa. Uma coisa é você dar liberdade de expressão, porque entende que ele tem uma individualidade. E outra coisa que complementa essa liberdade é você, no momento certo, mostrar, é por aqui, aqui é mais adequado, aqui é mais correto, aqui não é tão bacana. É preciso diferenciar muito bem, o que deve ser desenvolvido e o que não deve ser estimulado e sim removido, e cultivar somente essas boas qualidades. Para se eliminar esses elementos nocivos do temperamento da criança, a fim de fazê-la se desenvolver nos bons temperamentos, nas boas características, desenvolver somente bons elementos, é preciso habituá-la sempre a praticar bons atos. Como é que isso acontece? É quase que uma lei de causa e efeito. Lembra dos desejos, Ser elogiado, ser amado, ser útil, ser livre, ser reconhecido. Quando você dá a oportunidade da criança ou do adolescente, do jovem em si, ser útil, e ele cumpre uma finalidade, uma tarefa, uma atividade, e você o elogia, você o reconhece, ele sente aquela alegria e a vontade de ser útil de novo. E aí ele pratica novamente a boa ação, ou faz a tarefa que você designou. E aí você vai lá, elogia, reconhece, e ele tem vontade novamente de, puxa vida, está sendo bacana isso aqui, eu quero ser útil de novo. Então, ser útil, ser elogiado, ser reconhecido, uma coisa vai levando a outra. É causa e efeito. O hábito sempre se cria pela repetição dos seus atos. Se você quer mudar um hábito, você tem que começar a fazer uma coisa nova e repetir, fazer de novo, até que se torne um hábito. Então a criança deve ser orientada de modo a desejar repetir essas boas ações com prazer. E com prazer ela vai ser quando ela é elogiada, reconhecida, mas ela não sente nem um pouco de alegria em fazer alguma coisa quando ela é coagida. Se você não fizer, eu vou brigar com você, ou vai ficar de castigo, ou enfim. Ninguém gosta de fazer nada quando é coagido, mas quando é elogiado, quando é reconhecido, tem vontade de fazer sempre. E aí, finalizando o nosso papo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o retorno às atividades presenciais, que após esse longo período de distanciamento físico, está tendo essa preparação das escolas para o retorno dos alunos, retorno dos educadores, agora presencialmente. Então, o primeiro momento desse retorno às aulas presenciais será de atenção para entender como é que cada um está voltando, não só o aluno, mas os professores também, todos os educadores, Eu falo professor, mas todos os educadores, seja um inspetor, nem sei se usa mais esse termo, mas
o professor, o coordenador pedagógico, o diretor, né, todo mundo que compõe essa parte dentro da escola como profissional. Depois de passar esse longo período, todo mundo distante, só se vendo virtualmente na maioria das vezes, é preciso entender, né, como é que foi a vivência de cada um durante a quarentena ou durante esse período isolado em casa, só com seus familiares. Quais são os efeitos físicos e emocionais desse período de quarentena para aquele aluno, para aquele educador? Quais são os medos? Quais foram as alegrias? Quais foram as perdas? Precisa ter espaço para que isso aconteça, para que isso seja dito e também ouvido. Esse momento de isolamento tem deixado marcas que precisam ser percebidas, acolhidas e cuidadas. Então, o acolhimento com afeto é o passo número 1 do retorno às escolas. Acho que número 1 por um bom tempo. Se a gente não acolher, né, só vai estar adiando esse momento de cuidado e às vezes piorando uma situação. Não há aprendizado sem que haja o campo do afeto. Aristóteles já dizia muito bem, educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, as palavras bem elaboradas significa sempre ter em mente e lembrar que o receptor é sempre a figura mais importante. Por isso que a gente tem que cuidar das nossas palavras e na maior parte do tempo que a gente puder, lembrar de tratar muito bem e com carinho aquilo que sai através da palavra, né? Refinando a forma de falar. A educação, aí é uma frase que eu encontro sempre na Seitinoye, é o contato entre duas mentes e dois corações. Então, lembrando que foi dito aí ao longo dessas 3 partes que a gente estudou, a natureza verdadeira do homem é ser bom, é fazer o bem. Educar deve ser um prazer, lembrando que é uma oportunidade única de contribuir para o desenvolvimento de alguém que a gente ama. E aí eu quero terminar, né, esse momento com umas palavras do professor Masaharu Taniguchi, que ele diz assim: é duplamente proveitoso explicar à criança com afeto e com brandura o que é correto e o que é errado, pois de um lado promove nela o desenvolvimento da capacidade de reflexão e raciocínio, e do outro lado faz com que ela cultive a docilidade necessária para aceitar sem queixas o que é correto. Então, agora finalizando esse momento de hoje, nesse estudo, a gente vai ter uma parte de oração agora. Como foi dito no início, o amor é força que gera, o amor é força que cria e também é força que cura. E esse amor, no entanto, com certeza não teria se concretizado se não tivesse presente a força da palavra chamada oração. Então agora, nesse tempinho final, nós faremos uma oração. Então, chegou o momento da oração. E a oração que eu separei é do livro Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, volume 2, chama-se Oração para Conduzir a Humanidade para o Rumo Certo. Imagina o momento em que Deus criou o universo. Para criar o universo, Deus não usou instrumentos ou recursos materiais de espécie alguma. Ele usou o poder da palavra. Quando ele disse, exista a luz, surgiu a luz. João, em seu evangelho, descreve a criação do mundo com as seguintes palavras: no princípio existiu o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida. O Verbo, palavra, é a essência, o conteúdo, a matéria-prima, o projeto de todas as coisas. A ideia é força criadora. O mestre budista Kobo expressou essa verdade com a frase: a palavra falada ou escrita é a expressão da imagem verdadeira. Uma vez formulada a palavra, de viva voz ou por meio da escrita, ela se torna a essência criadora de um fato ou de uma coisa e faz com que se manifeste neste mundo a forma ou o aspecto por ela expressados. Mas afinal,
que é a palavra a que referimos aqui? Antes de Deus iniciar a criação do mundo, não existia matéria alguma. Portanto, não existia corpo carnal nem cordas vocais. É evidente, pois, que o verbo, palavra, a que as Escrituras se referem ao descrever a criação do mundo, não é a palavra formulada pelas cordas vocais. A frase "no princípio existia o verbo" não significa que no princípio ocorreram vibrações de cordas vocais. Então, o que significa exatamente a expressão "no princípio existia o verbo"? Deus é espírito e o verbo, palavra, é a ação da sabedoria do espírito, é a vibração sutil e misteriosa gerada pela ação da vida. Dizendo de maneira mais sucinta, é a vibração da ideia de Deus. Ideia é a essência de todas as coisas, é o conteúdo, é a matéria-prima, é o projeto, é a força criadora. Por isso, no budismo se diz a palavra falada ou escrita, que é a vibração da ideia, é a expressão da imagem verdadeira. Quando a ideia entra em ação e é expressa verbalmente ou por escrito, surge concretamente tomando a forma que foi concebida na mente. Somos filhos de Deus e recebemos a mesma liberdade que Ele possui, a de elaborar ideias. Somos livres para idear ou mentalizar o que quisermos. Por isso, concretizamos em nossa vida, em nosso ambiente, no mundo em que vivemos, tudo o que ideamos, utilizando a nossa liberdade de elaborar ideias. Em outras palavras, o rumo de nossa vida depende do que ideamos todos os dias. Eu e meus familiares conhecemos agora esta verdade. Por isso, a partir de agora, jamais pensaremos nem falaremos em coisas sombrias, negativas, retrógradas, destrutivas, pessimistas. Pensaremos e falaremos somente em coisas alegres, positivas, favoráveis ao progresso, construtivas, otimistas, a fim de criar somente coisas boas e melhorar não apenas o destino, como também o da humanidade. Agradeço a Deus por fazer-me conhecer a verdade sobre o poder da palavra. Eu escolhi essa oração porque a gente falou aqui do cuidado da palavra. Eu escolhi essa oração porque justamente a gente precisa ter esse cuidado ao nos referirmos às pessoas, seja quando estamos educando, seja quando estamos apenas na nossa socialização, né? Seja no trabalho, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares. O poder da palavra, o cuidado com a palavra, a forma como a gente utiliza é a forma como o ambiente vai se desenrolar e se desenvolver. Por isso a importância da gente ter sempre esse conceito e essa conscientização de que a palavra transforma, né? Já que a gente falou aí que o amor cura, né? Que o amor gera, que o amor cria, e a palavra de amor e elogio é justamente que faz essa tônica se desenvolver e se manifestar o amor através das palavras. Agradeço mais uma vez a oportunidade desse estudo, dessa participação, e em breve nos encontraremos aqui, seja estudando, seja participando das nossas atividades dos educadores da Seito-Inoue do Brasil. Muito obrigada. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seito-Inoue temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seito-Inoue explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte.
para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o templo da cura divina. Muito obrigado.